No vídeo de hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre incrustações em rede de distribuição de água e os seus impactos no sistema de distribuição. Bora lá! Aqui nós estamos mostrando alguns slides mostrando aí a incrustação que existe em diversas redes de distribuição de água em sistemas de abastecimento. Neste caso é um tubo de ferro fundido que a gente percebe claramente o nível de incrustação acentuado, ocasionando aí uma perda de carga muito situada no sistema de distribuição, que nós vamos explicar um pouquinho o que seria essa perda de carga. Tá? Mostrando uma outra slide aí, a gente vê outro tipo de incrustação, desta vez agora em tubos de PVC. Em tubos de PVC é mais raro o sistema de incrustação, isso tem a ver com a composição química que tem na água, que nós vamos estar mostrando depois em outros slides, tá? E a gente vê o nível de incrustação também significativo. Olha outro nível de incrustação agora no tubo de aço, tá? A gente vê também ocasionando uma rugosidade significativa interna da tubulação. Nós vamos mostrar agora uns outros vídeos agora que a gente tem aqui de diversos clientes nossos, né, com determinados níveis de incrustações diferentes. Olha o grau de incrustação que você tem e a rugosidade que você tem nessa tubulação, fazendo com que o diâmetro dela fique bem menor, bem como o grau de incrustação dela ocasionando uma perda de carga. Nós vamos estar explicando o que é significativo. Vamos abrir um outro vídeo aqui para vocês verem. Olha essa daqui, quase que inteira tomada também. Tubo de ferro fundido com nível de incrustação extremamente alta. Uma outra imagem que nós temos aqui para vocês verem agora, isso daqui a gente tirando, ó, essa mão é minha mesmo, tirando aí para você ver a composição, que inclusive nós estamos fazendo uma pesquisa agora para entender qual é o material que causa isso, né, esses níveis de incrustação. Você vê aí o que ocasiona, fazendo com que a perda de carga, ou seja, a perda de energia, que a água ao se deslocar dentro do tubo para ela alcançar distâncias, né, e níveis mais altos de cotas topográficas, ela precisa de energia para fazer o seu deslocamento e passando por essa parede do tubo vai perdendo essa energia que a gente chama de perda de carga. E fora que dá uma qualidade muito ruim também da água. Então aqui é uma descarga que a gente deu numa rede que tinha níveis de incrustações acentuado. Essa incrustação, ela soltou, né? Ao soltar a incrustação, dá essa coloração horrível no sistema de distribuição de água, prejudicando a imagem, sem dúvida nenhuma, do sistema de distribuição. Bom, qual é o grande problema desse tipo de incrustação, né? O que é perda de carga? Essa equação aqui, a de Haas-Williams, perda de carga nada mais é que quando a água, ao passar pela parede do tubo, né, ela vai raspando pela parede do tubo. E a energia que ela tem, que a gente aí fala que a pressão que ela tem, a pressão é o que ela consegue se deslocar. Então, pressões de 10 MCA, teoricamente, se fosse um fluxo ideal, deslocaria 10 metros de altura. 20 MCA, eu conseguiria deslocar 20 metros de desnível, né? Ao passando pela parede do tubo, eu vou perdendo essa energia, eu vou perdendo essa pressão. Por quê? Raspando pela parede do tubo, automaticamente essa energia minha está se dissipando, tá? Então, quanto mais liso é a parede do tubo, não tenha dúvida nenhuma que eu perco menos energia. Quanto mais rugosa é a parede do tubo, mais energia eu perco ao longo do caminho, porque eu estou raspando em mais obstruções. Então, incrustações iguais a essa que a gente viu aí nas imagens, tem uma rugosidade tão acentuada, fazendo com que a perda de carga seja alta. E o que se mede aí de perda de carga nessa equação? SC, que é o coeficiente de Haas-Williams. É um coeficiente tabelado que é de acordo com o tipo de material. Então, se você pegar aí, ó, um aço corrugado, o que é um aço corrugado? Que a parede não é lisinha, dentro dele é corrugado, né? Você vê aí, mesmo sendo novo, ele tem um coeficiente em torno de 60. Quanto menor, se a gente voltar na equação, quanto menor o coeficiente de Haas-Williams, menor ele aqui, tá? Maior vai ser a perda de carga, que é inversamente proporcional. Quanto maior é o seu valor, por exemplo, o PVC e o PAD são tubos novos, né? Se a gente pegar o PVC aqui, tá? São tubos com rugosidades baixas, são lisinhos, né? Então você vê que o coeficiente dele é alto, o coeficiente em torno de 140. Então se nós olharmos aqui, se a gente entrar com um número alto no coeficiente de Haas-Williams, que as paredes são lisinhas, quanto mais alto o seu valor, menor é a perda de carga. Então tubos muito rugosos nos dão perda de cargas muito alta, fazendo
com que a água não chegue aonde a gente queira chegar com no mínimo de pressão, que é 10 metros de coluna d'água, que a gente já viu que o sistema de distribuição de água, a pressão mínima que eu tenho que trabalhar é 10 MCA para que a água chegue até a caixa d'água de um sobrado, por exemplo, tá? Então, coeficiente de Raju-Willis é extremamente baixo para tubos rugosos, fazendo com que as perdas de cargas sejam significativas. Então a gente mostrou alguns exemplos aí de rugosidade significativa em rede de distribuição que prejudica muito de forma significativa as pressões do sistema de distribuição. Então é fundamental o gestor, ao realizar as manutenções, verificar os níveis de incrustações existentes. Então sempre pedir para determinada manutenção, pedir para ver um pedaço de tubo, para que ele leve isso junto com seus projetistas hidráulicos e possam ali estimar coeficientes mais próximos da realidade. Por exemplo, o modelo matemático de sistema de distribuição de água, que um dos parâmetros que se entra é o coeficiente de Raju-Willis. Se o tubo é lisinho, né, se for de PVC, PAD, os projetistas usam um coeficiente de Raju-Willis em torno de 140. Se na prática não tiver aquela rugosidade, se não for lisinho, não tem dúvida nenhuma que ele precisa mudar, senão ele vai estar dimensionando algo errado. Então entender as incrustações que existem no sistema de distribuição é fundamental para o planejamento do sistema.